Queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar um novo ano. E sempre iniciamos o novo ano civil celebrando a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Que ela nos acompanhe durante esse ano e durante toda a nossa vida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos nos são apresentados para reflexão, a primeira leitura, livro do Números, capítulo 6, versículo de 22 a 27. O salmo responsorial é o Salmo 66. Como segunda leitura, temos o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 7. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 16 a 21. Iniciamos a liturgia da palavra com uma bênção, a bênção de Arão. Exatamente esta graça que durante toda a nossa vida Deus quer nos conceder. A bênção é dada e cada um a recebe conforme a acolhida de Deus em seu coração. Eu queria, nesta homilia, fazer uma reflexão em um paralelo entre Eva, a mãe de todos os viventes, e Maria, a mãe da humanidade redimida. Já que celebramos Maria, Mãe de Deus. Qual ou quais a diferença entre Eva e Maria, sendo que as duas são mães da humanidade? Uma da humanidade decaída e a outra mãe da humanidade restaurada. O primeiro ponto de reflexão sobre as diferenças está no silêncio. Eva não soube silenciar diante da tentação, diante das situações que se apresentou para que ela pudesse silenciar e deixar que Deus falasse no seu coração. O inimigo abriu um diálogo com Eva e ela, escutando e respondendo sem silenciar a voz do inimigo, ela acabou sendo seduzida e caindo no pecado, que foi a origem que levou toda a humanidade a uma profunda inquietação na alma, porque de fato é isto que o pecado faz no coração do homem, uma profunda inquietação. Por outro lado, Maria, ela sempre viveu o silêncio na sua alma. Na manjedoura, nós encontramos Maria silenciosamente contemplando o projeto de Deus para a humanidade, o seu Filho Jesus Cristo. Na cruz,
nós encontramos Maria silenciosamente contemplando o mistério da cruz que Deus havia preparado para que seu Filho pudesse salvar toda a humanidade. Em Pentecostes, nós encontramos Maria com os apóstolos silenciosamente esperando Deus agir, enviando o seu Espírito Santo para dar forças para os discípulos se tornarem o que eles se tornaram na igreja para anunciar o reino. Aí podemos já compreender a importância do silêncio em nossas vidas. Qual tem sido o silêncio da nossa vida? O de Eva ou o de Maria? Conforme nós respondermos qual é o silêncio que está presente em nós, nós poderemos também responder como queremos caminhar neste novo ano que está começando. E se ainda não aprendemos o silêncio de Maria, peçamos, já que nos ensina a primeira leitura de hoje sobre a bênção, que nós possamos experimentar a bênção de Deus sobre nossas vidas. O segundo ponto de reflexão é a concepção. Em que estado Eva concebeu os seus filhos? E que estado de alma Maria concebeu os seus filhos? Uma nova humanidade. Quando se concebe no pecado, foi o que aconteceu com Eva, as consequências não tardam a se apresentarem. Abel e Caim. Caim, que já estava no seu coração com um fruto amargo do pecado dos primeiros pais, sente ciúmes, inveja, mágoa e ressentimento. E tantas outras coisas que o leva a tirar a vida do seu irmão. A experiência de Caim se estende, infelizmente, pela humanidade, e desde aquele fatídico dia do pecado de Adão e Eva, e concebe os seus filhos, são milhões de irmãos que tira, de uma maneira ou outra, a vida do seu irmão, por ciúmes, por inveja, por ganância, por maldade. Por outro lado, encontramos Maria na sua concepção. Ela dará luz imaculada, sem a mancha do pecado. Maria é mãe pura. E quando ela concebe na pureza de coração e de alma, o fruto do seu ventre não poderia ser diferente. Ela concebe Jesus Cristo, aquele que olha com amor e compaixão
para os pecadores, os degredados filhos de Eva, e os chama para experimentar do seu amor. E esse chamado está figurado nos pastores, nos pequenos, que depois de contemplarem Jesus na manjedoura de Belém, saem para anunciar aquilo que haviam experimentado. E o anúncio dos pastores é o anúncio daqueles que experimentaram. Embora a sua pobreza, a sua pequenez, tiveram uma experiência da grandeza de Deus. E aí, lembramos que, é claro, Maria concebeu a Cristo, mas todas as vezes que um pecador se encontra com Cristo e abre o coração para Deus se convertendo, é mais uma alma concebida deste ventre amoroso da Virgem Maria, que é Mãe de Deus e nossa Mãe. E a terceira reflexão que podemos fazer, além do silêncio que já refletimos e da concepção, é a obediência à palavra de Deus. Quando nós não aprendemos a silenciar a alma, o coração, nós corremos o risco de falarmos demais e, consequentemente, desobedecermos aquilo que Deus havia nos pedido para silenciar. No momento que Eva abre a boca para negociar com a serpente, ela desobedece a Deus, porque Deus havia falado: podereis comer de qualquer fruto do jardim. No entanto, este especificou, este não poderás tocá-lo, porque no dia que experimentar deste fruto, com toda certeza morrerás. Maria, ao contrário, Deus apresentou para ela um projeto para a sua vida e para toda a humanidade. A diferença é que Eva, em relação à obediência, disse não a Deus e disse sim à serpente. E por isso, ela, como mãe, que deveria obedecer a Deus para preservar os seus filhos da mesma queda, ela viveu a irresponsabilidade na confiança que Deus havia colocado nela. Realidade que muito de nós vivemos. As nossas irresponsabilidades em relação àquilo que Deus pede para que nós obedeçamos, principalmente quando Ele pede para não pecarmos e nós acabamos pecando. E por outro lado, a Virgem Maria, Nossa Senhora, disse sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra.
e na obediência de Maria, imediatamente o projeto de Deus se realiza, ela começa a conceber no seu ventre aquele que seria e foi o Salvador da humanidade. Celebrando hoje Maria, Mãe de Deus, peçamos a graça de vivermos o silêncio, de vivermos com o coração aberto para obedecermos a palavra de Deus e, consequentemente, concebermos Cristo para aqueles que Deus nos envia, para que possamos evangelizá-lo e mostrar o caminho que conduz à salvação. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós tenhamos um bom ano, abençoado pela graça de Deus.